Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a regra do produto para derivadas, tá bom? Olha só, na sessão anterior a gente falou da regra da soma para derivadas. E lá a gente concluiu que a derivada da soma é a soma das derivadas. A regrinha que a gente concluiu lá foi a seguinte, olha, a derivada da soma f mais g', a derivada da soma é a soma das derivadas, é o f' mais o g'. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Aí vem um questionamento natural. Será que funciona para o produto? Será que a derivada do produto é igual ao produto das derivadas? Ou seja, será que f vezes g' é igual a f' vezes g'? Vamos analisar um exemplo? Olha só. Considere, por exemplo, o f de x igual a x ao quadrado e g de x como sendo x ao cubo. G de x como sendo o x ao cubo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a derivada do produto. Então, o produto aqui é o f de x vezes g de x, a derivada desse produto, né? Parênteses aqui, linha. Bom, o que vai ser f de x vezes g de x? F de x vezes g de x vai ser o x elevado a 5. Então, isso aqui é a derivada de x elevado a 5. O f de x vezes g de x é o x elevado a 5. E a derivada de x elevado a 5, pela regra da potência, é o 5x elevado a 4. Regra da potência. O expoente desce multiplicando e aí você diminui 1 no expoente. Então, o que a gente tem aqui? A derivada do produto. O que eu vou calcular agora? O produto das derivadas. Vou calcular o f' de x vezes o g' de x. Bom, olha para a função f. Quem vai ser f' de x? Pela regra da potência, 2x vezes. Agora, vezes g' de x. Olha para a função g. Quem vai ser o g' de x pela regra da potência? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. E 2x vezes 3x ao quadrado, isso vai dar 6x ao cubo. Conforme você está observando, olha, a derivada do produto é diferente do produto das derivadas. Olha só, aqui está dando 5x elevado a 4, aqui está dando 6x elevado a 3, 6x ao cubo. Então, o que a gente tem até agora aqui? A derivada da soma, tá vendo aqui? Ó? A derivada da soma é a soma das derivadas, mas a derivada do produto, conforme eu mostrei aqui para vocês, não é o produto das derivadas. Tudo bem? Bom, e o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai estabelecer uma regrinha, um procedimento para você calcular a derivada de um produto sem ter que realizar um produto. Tá bom? Essa é a ideia. Bom, mas qual regra é essa? É a seguinte, olha só. É a que a gente chama de regra do produto, que diz o seguinte: se f e g são deriváveis, então ocorre o seguinte, olha só, então, vamos botar assim, ó, f de x vezes g de x, né, a derivada do produto, a gente tem aqui, ó, a derivada do produto, vai ser o quê? Vai ser a derivada da primeira função, a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Pronto, essa é a regra do produto para derivadas, né? Vamos até destacar esse negócio aqui, na verdade. Essa regra é muito importante, nós vamos usar durante todo o curso a regra do produto e também a regra do quociente, que daqui a pouco a gente já vai falar, tá? Essa é a regra do produto, tá bom? Bom, pessoal, vamos voltar aqui no nosso exemplo para a gente confirmar que realmente essa regra aqui ela é válida, tá? Bom, então no nosso exemplo a função f é o x ao quadrado, a função g é o x ao cubo, e aí a gente tem aqui a derivada do produto, está dando 5x elevado a 4. Vou usar essa regrinha aqui e nós vamos concluir que a derivada do produto, via essa regra, vai dar o 5x elevado a 4, tá bom? Então devagarzinho para a gente entender. O que diz a regra? Eu tenho que derivar a primeira função, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada da primeira, todo mundo torcendo para chegar no 5x elevado a 4, não é verdade? Porque eu estou usando essa regrinha, né, a fim de calcular a derivada do produto, que tem que ser o 5x elevado a 4, que é o que está aparecendo aqui, não é verdade? Então, a derivada da primeira vezes a segunda função, que é o x ao cubo, mais a primeira função, que é o x ao quadrado,
vezes a derivada da segunda, né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Bom, 2x vezes x ao cubo é 2x elevado a 4, 2x à quarta. E aqui, x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vai dar 3x à quarta. 3x à quarta. E 2x à quarta mais 3x à quarta é o 5x à quarta. Ó, que beleza! Então, realmente, a regrinha funciona, tá? Então, o que a gente tem até agora? Que a derivada da soma é igual à soma das derivadas, conforme nós já estudamos aí. Mas a derivada do produto não é o produto das derivadas. O que você tem que fazer para calcular a derivada de um produto sem multiplicar as funções? Você tem que usar essa regrinha aqui, ó. É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Uma observação, pessoal. Essa fórmula aqui tem algumas variações. Às vezes eles costumam colocar essa parcela aqui primeiro, tá? É a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Enfim, tem algumas variações nessa aqui, tá bom? Mas não tem problema. Vamos demonstrar isso aí? Justificar? Vamos lá. Então, demonstração agora. Justificativa da propriedade. Demonstração. Vamos começar assim. Vamos considerar um A, né, um elemento do domínio de f e g. Então, vamos escrever assim, ó, seja A pertencente ao domínio da função f e o domínio da função g, né? Então, ele está na interseção do domínio da função f e do domínio da função g, não é verdade? Por que isso? Porque vai aparecer a derivada da função f e a derivada da função g. Então, o A tem que pertencer ao domínio das duas funções ao mesmo tempo, tá? Bom, por hipótese, o que a gente tem? Que f é derivável. Dizer que f é derivável significa que ela é derivável em todo o seu domínio. Então, significa que ela é derivável em A. Então, vamos escrever assim, ó, seja A pertencente ao domínio de f, interseção ao domínio de g. Como f e g são deriváveis, como f e g são deriváveis, temos o seguinte, temos que duas coisas ocorrem. Olha, dizer que f é derivável no ponto A significa que limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende a A, isso é igual a quê? Existe e vale o f' de A. Tá? E o que mais? Dizer que A é derivável, melhor dizendo, dizer que G é derivável em A, significa que o limite, quando x tende a A de quem? De G de x menos G de A sobre x menos A é igual a G' de A. Muito bem. Bom, assim, o que a gente pode escrever? Agora, o que eu quero, pessoal? Eu quero uma informação a respeito do seguinte limite. Do limite quando x tende a A de f de x vezes g de x menos f de A vezes g de A sobre x menos A. Mas o que é isso aqui, pessoal? Bom, isso aqui, pessoal, por definição, é a derivada da função f vezes g, né? A derivada da função produto, f de x vezes g de x. Então, é esse limite. Limite de quando x tende a A, enfim, f de x vezes g de x menos f de A vezes g de A. Tudo bem? Bom, agora que vem o seguinte, a fim de você conectar, eu gosto dessa expressão, a fim de você conectar o dado com o pedido, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui para o numerador dessa fração, e vou subtrair f de A g de x. Professor, por que isso? Olha só, você já vai entender. Eu vou subtrair f de A g de x e para não alterar o valor da expressão, eu vou fazer o quê? Somar f de A g de x. Então, eu vou obter o seguinte, isso é igual a limite quando x tende a A de f de x vezes g de x, o que eu falei para vocês? Que eu vou subtrair f de A g de x, ó, menos f de A g de x, só que para não alterar o valor da expressão, você deve somar f de A g de x, mais f de A g de x, ainda o que eu tenho aqui? Menos f de A g de A, menos f de A g de A. Isso tudo sobre x menos A. Ó. X menos A. Agora, por que a gente tem essa ideia, pessoal?
Porque eu quero conectar o dado, melhor dizendo, eu quero conectar aqui o pedido com o dado. Quando você faz essa continha aqui, subtrai f de a g de x, você consegue olhar para essas duas parcelas, colocar o g de x em evidência. Você coloca o g de x em evidência, tá vendo? Aí vai aparecer o quê? F de x menos f de a, que é o dado. Olha aqui, ó, f de x menos f de a, tá bom? Então, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual, vou fazer aqui, a limite, quando x tende a de quem? Olha para as duas primeiras parcelas e vamos colocar quem em evidência? Vamos colocar o g de x, né? De tal forma que a gente vai obter, ó, f de x menos f de x menos f de a, parênteses grandão aqui, ó, que multiplica quem? G de x, isso tudo sobre x menos a. Eu já vou fazer o seguinte também, ó, já vou separar as frações. Estou olhando para esses dois numeradores aqui, tá? Para essa parcela, e vou colocar um sobre x sobre a, e agora essa parcela sobre um x sobre a, tá? Estou separando as frações, tá bom? E agora mais, aqui a gente vai entrar com um colchete grandão aqui, tem os parênteses aqui nem precisa, não é verdade? Porque tem uma fração aqui, ó. Vamos entrar aqui agora com um colchete grandão, ó. Agora eu estou olhando para essas duas parcelas aqui, tá vendo? O que dá para a gente colocar em evidência aí nessas duas parcelas? O f de a, ó, tem o f de a aqui e aqui. Então vai ficar mais f de a, que multiplica quem? O que vai sobrar dentro do parênteses aqui? O g de x menos g de a, isso tudo sobre x menos a. Novamente, como eu vou colocar uma fração aqui, ó, x menos a. Isso eu posso fazer sem problema nenhum, né? Estou usando só operações com frações aqui. Bom, deixa eu ganhar um espaço aqui em cima agora. Bom, isso vai ser igual aqui, vai ser igual, devagarzinho para a gente entender. Bom, aqui a gente tem, ó, limite de uma soma. O limite da soma é a soma dos limites, tá? Então, desde que eles existam, mas esses limites aqui vão existir. Confia em mim que é a mais pura verdade. Então, isso vai ser o limite quando x tende a de quem? De f de x menos f de a sobre x menos a, ainda vezes g de x, né? Vezes g de x, aqui via de regra um colchete grandão, mais quem? Limite quando x tende a de quem? De f de a, que multiplica g de x menos g de a sobre x menos a. E aqui também, via de regra, um colchete grandão. Pronto, vamos analisar esses limites. Aqui eu tenho um produto, pessoal, olha só, eu tenho um produto aqui, não tem? E o limite do produto é o produto dos limites, desde que eles existam. Mas esses limites existem, melhor dizendo. Por quê? Porque o limite de f de x menos f de a quando x tende a é o f' de a. E o limite de g de x quando x tende a também existe porque a função g é contínua. Por que ela é contínua? Porque o problema está dizendo que ela é derivável, não é verdade? Se ela é derivável, ela é contínua. Se ela é contínua, existe esse limite. Então aqui eu posso escrever o seguinte, isso é igual a limite quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a, vezes o limite, quando x tende a de g de x, olhando para o segundo limite, vai ficar o quê? Mais o limite, aqui novamente, ó, o limite de um produto é o produto dos limites, limite quando x tende a de f de a, vezes o limite, quando x tende a de quem? De g de x, menos g de a, sobre x menos a. Aí, que bonito. Pouco mais, vamos lá. Bom, como por hipótese f é derivável em a, esse limite aqui, olha, é exatamente o f' de a, esse primeiro limite. Então aqui a gente tem, ó, o f' de a. F' de a, vezes limite de g de x quando x tende a é aquilo que eu discuti com vocês. Tendo em vista que a função g é derivável, ela é contínua. Existe um resultado que nós provamos aí anteriormente, que diz que se f é derivável, então ela é contínua. Se ela é contínua, esse limite aqui existe e vale g de a. Então, f' de x, f' de a vezes g de a. Agora mais, olha só,
f de A aqui é uma constante. Então, o limite de uma constante quando x tende a A é a própria constante. F de A vezes esse limite aqui, olha, como g é derivável, esse limite aqui é exatamente a derivada da função g no ponto A, ou seja, é o g' de A. Acabou, né? Não chegamos? Ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como esse A que eu estou tomando, esse A que eu estou tomando é um A qualquer pertencente ao domínio de f e g, eu posso escrever assim, ó. Logo, a derivada do produto, né? F de x vezes g de x linha, é o quê? É a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Pronto. Está aí para vocês a derivada do produto, tudo bem? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, mas a derivada do produto não é o produto das derivadas. A derivada da soma é a soma das derivadas, mas a derivada do produto não é o produto das derivadas. O que funciona para a derivada do produto? Essa é a regrinha. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, tá bom? Na próxima aula nós vamos resolver uns exemplos, tá bom?